Olá, pessoal. Eu sou a professora Ivana da Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou aqui gravando um vídeo sobre uma videoaula. Então, vai ter uns 40, 50 minutos, sobre os principais eventos que acontecem a partir da terceira semana de desenvolvimento embrionário, tá? Eu queria ter gravado, editado esse vídeo num programa melhor, mas está bastante complicado, bastante difícil eu conseguir tempo e fazer isso com algum nível de qualidade. Então, eu resolvi gravar essa aula aqui pelo Zoom mesmo, tá? Então, vamos embora, vai ser uma aula sem nenhum tipo de edição, então vocês me perdoem aí que talvez isso alongue um pouco mais a nossa aula, tá? Então, eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela, né, do computador, com a nossa aula sobre os principais eventos que vão acontecer lá a partir da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Tá? Então, vamos lá. Só deixa eu conseguir passar aqui para o modo apresentação, certo? Nessa aula aqui também, pessoal, a gente vai estar trabalhando com mapa conceitual e gráfico. O que é isso? Assim, ó, na medida em que a gente for fazendo a nossa aula, certo? Lá pelas tantas, eu vou parar ela, só um minuto, deixa eu ver o que aconteceu. Eu vou parar ela e eu vou apresentar esquemas que tem esta folha de caderno aqui, certo? Esta folha de caderno aqui, e também tem essa minha fotinha, dizendo para e copia. Por quê? Porque não tem como a gente aprender embriologia sem desenhar e fazer esquema. Então, assim, ó, qual é a primeira mensagem agora? Para esse vídeo, vai lá, pega tua caneta, pega a canetinha, pega teu lápis de cor, pega teu caderno, para poder acompanhar o vídeo, parar comigo e fazer os mapas conceituais, certo? Então tá. Bom, então, para nós falarmos sobre a terceira semana da embriogênese, é muito importante a gente relembrar que essa terceira semana coincide com a primeira semana da falha da menstruação da mulher, tá? Então, tá aqui o ciclo. Então, isso faz com que muitas mulheres elas não saibam que estão grávidas e acabam se expondo aí a agentes que a gente chama de agentes teratogênicos que podem acabar induzindo malformações no embrião. Bem, essa terceira semana ela é crítica, porque vários eventos vão estar acontecendo quase que concomitantemente. Eu gosto de dizer que ela é uma semana quase que parece uma lasanha, né? Enfim, então, quais são aqueles eventos chaves para que a gente possa entender o processo de desenvolvimento posterior? Vai ser a gastrulação, que é a formação das três camadas embrionárias, né? Camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma. A neurulação, que vai ser a formação do tubo nervoso, que vai depois dar origem ao nosso sistema nervoso central, e também, junto com essa formação do tubo nervoso, eu tenho a diferenciação de células muito importantes para a diferenciação de outros tecidos, que é as células da crista neural. Mas, aí vem um mas, para a gente ter a neurulação, a gente tem que ter primeiro a formação de uma estrutura temporária, que é a notocorda, tá? E aí também tem a somitogênese, que é uma diferenciação tecidual muito importante da camada mesodérmica para dar origem a outras estruturas corporais importantes do nosso corpo, como é o caso da derme e do sistema esquelético axial. Vejam que tudo isso está começando na terceira semana da embriogênese. Além disso, a gente vai ter o início da formação do celoma intraembrionário, ou seja, daquelas cavidades embrionárias que vai ficar o pulmão, a cavidade pleural, o coração, a cavidade pericárdica e os intestinos, as outras vísceras, que é a cavidade peritoneal. Bem,
Nesse momento também vai já começar a diferenciação do nosso sistema cardiovascular primitivo. E para fechar o número de eventos que vão acontecer a partir dessa terceira semana, nós temos ainda a formação de um anexo embrionário que se chama alantoide, tá? Então, na aula de hoje, como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma breve revisão da primeira e segunda semana para a gente poder aproveitar melhor a, a aula, uma breve revisãozinha também dos principais mecanismos associados com a morfogênese e a organogênese, certo? E aí eu vou falar sobre a formação do alantóide, gastrulação, neurulação e somitogênese. No final desse vídeo, quando eu publicar no YouTube, eu vou estar mais ou menos dizendo para vocês em que minutos é que cada uma desses eventos a gente vai comentar, porque às vezes vocês só estão interessados em esclarecer alguma dúvida em relação a eles. Agora, se der, assiste toda a aula e faz o mapa conceitual, certo? Então, vamos lá comigo. Bem, então, no final da primeira semana de desenvolvimento embrionário, o meu embrião, ele tinha essa estrutura aqui, que foi com essa estrutura que ele se implantou no útero. Ele era chamado de blastocisto e tinha o quê? Uma única camada envolvendo ele, chamada trofoblasto, e um grupo de massas, de células chamadas massa celular interna, que estava polarizado, ou seja, só encontrado numa parte do embrião, tá? Esse espaço vazio aqui já estava cheio de líquido, formando então uma cavidade chamada blastocele, e é no polo em que a massa celular interna está localizada que aconteceu o início da implantação embrionária. Passou-se alguns dias e nós chegamos no final da segunda semana de gestação. Aí já o meu embrião e as minhas estruturas que vão suportar esse embrião já mudaram completamente, né? Então, eu tenho aqui o início da formação dos primórdios da placenta, já aconteceu lá a fase pré-vilosa, a fase vilosa da placenta, que vai dar origem, não é, a esse órgão que é vital para a manutenção da gravidez. Além disso, esse nosso embrião está associado a esses primórdios da placenta por uma estrutura chamada pedúnculo embrionário, que vai dar origem a quem? Ao nosso cordão umbilical. O embrião já está mergulhado numa espécie de cavidade que posteriormente ainda vai sofrer algumas diferenciações e vai formar o nosso saco gestacional, a nossa bolsa, o nosso saco amniótico, como queira, que é onde o bebê o embrião vai ficar ali e se desenvolver até nascer. Em termos de embrião propriamente dito, a gente diz que nesse momento o nosso embrião ele é um disco bilaminar, formado basicamente por duas camadas de célula, o epiblasto e o hipoblasto. Ainda no final da segunda semana de desenvolvimento embrionário, aconteceu um adensamento de células numa das bordas do embrião, e esse adensamento de células são células que se proliferaram do hipoblasto e formam uma estrutura chamada placa pré-cordal. Essa placa pré-cordal é uma importante região organizadora depois do desenvolvimento da cabeça do embrião e marca o local aonde é que a boca do embrião vai se diferenciar. Bem, então, no final da segunda semana de desenvolvimento embrionário, eu tenho aí um embrião com disco bilaminar e o epiblasto vai acabar dando origem ao ectoderme e a mesoderme e o hipoblasto a endoderme. Bem, antes então de nós vermos a parte da gastrulação, que é muito importante, vamos falar rapidinho aqui da formação do alantoide, que também é um anexo embrionário. Mais ou menos no 16º dia, células que se originaram lá do hipoblasto e do mesoderme extraembrionário, que deram origem ao saco vitelínico, começam a ingressar
para o interior do pedúnculo embrionário, certo? A gente diz que essas células que ingressaram para o pedúnculo embrionário já são células dos primórdios dos nossos intestinos primitivos, tá? Bem, então acontece esse ingressamento e forma esse divertículo aí, que a gente conhece como alantoide. Bom, aqui ó, eu já vou fazer o nosso primeiro mapa conceitual. Por quê? Porque o alantóide é só para a gente saber aí, ele não tem assim, uma relevância tão grande para a nossa espécie, tá? Assim, se a gente considerar outros embriões de outros animais vertebrados, o alantóide é muito importante, tá? Por quê? Porque ele é um órgão respiratório e depósito de excreção urinária. Agora, no embrião humano, esse anexo é muito mais vestigial, tá embutido dentro do cordão umbilical e contribui sim na formação dos vasos sanguíneos do cordão umbilical, não é? Das duas veias e da artéria, e também ele forma na sua parte mais proximal, assim, do embrião, uma estrutura chamada uraco, que depois vai estar associada com o desenvolvimento de ligamentos relacionados com a bexiga. As principais fases de diferenciação, então, do nosso alantóide. Faz aí o teu desenho no caderno e recupera essa informação da segunda semana, tá? Então, ó, o hipoblasto deu origem à membrana de Hauser, que deu origem ao saco vitelínico primitivo. O epiblasto deu origem ao mesodermo extraembrionário, que é aquele mesodermo extraembrionário que está mais próximo, então, da membrana de Hauser, é também conhecido como mesoderma extraembrionário esplâncnico, tá? E eles juntos, esses tecidos originaram aqui, ó, o nosso saco vitelínico, que nem nós estamos observando, tá? Aí acontece um estreitamento desse saco vitelínico, vai acontecer mais profundamente para dar origem aos primórdios do intestino primitivo. No 16º dia a gente formou aí o alantóide, e a partir da 4ª semana, essa região, ó, que está aqui próxima, então, ó, tá aqui o alantóide, tá aqui a placa pré-cordal, essa região aqui, ó, mais proximal do hipoblasto, vai acabar dando origem ao nosso tubo gastrointestinal. O resto do saco vitelínico vai se estreitar e vai ser liberado, não vai ser usado no nosso desenvolvimento, tá? Só para você saber, então, por que tem esse raio desse saco vitelínico? Tem porque esse saco vitelínico é muito importante para nutrir embriões de espécies mais primitivas que a gente. Então, a gente ficou com esse resquício evolutivo aí, mas ele não é tão importante para nós. Bom, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão para tudo, copia esse nosso primeiro esquema de mapa conceitual, não vai esquecer. Pode ser que o professor não tenha dado tanta importância para o alantóide, mas quem está estudando embriologia não custa fazer aí, né, aprontar aí o seu caderninho e ter essas anotações aí à mão, tá? Vai lá, copia que eu fico te esperando. Bom, então agora sim a gente vai falar sobre, primeiro, algumas considerações básicas para a gente entender melhor a questão da gastrulação. A gastrulação é considerada talvez o evento mais importante da nossa vida. Por quê? Porque é ela que vai marcar agora e vai determinar o mapa do destino celular de todas aquelas células que começaram, que se formaram lá no blastocisto, né, do trofoblasto e da massa celular interna. Então, quando a gente observa a gastrulação, a gente vai ver que, a partir daquele nosso embriãozinho inicial, o trofoblasto se transformou em citotrofoblasto, em cicício-trofoblasto, e a partir de células do epiblasto se formou o mesoderma extraembrionário e as células do âmnio, que vão formar quem? A nosso saco gestacional. E essas células deram origem, então, a todos os anexos embrionários. Por um outro lado, todas as células das camadas epiblasto e hipoblasto vão acabar sendo utilizadas para formar 3 camadas germinativas, ectoderma, mesoderma e endoderma, que por sua vez vão dar origem ao quê? A todos os tecidos do nosso corpo, células e tecidos do nosso corpo. Está aí o nosso mapa do destino celular, tá?
Bom, bom, o que que eu acho? Como é um monte de nome, é um monte de coisa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, para e copia esse esquema. Para e copia, porque está tudo aí. Senão daqui a pouquinho, o que que é o trofoblasto, o mesoderma embrionário, com não sei o quê. Copia que tu não vai te perder, tá? Certo? Bom, então tá. Se copiou o mapa, volta que eu estou te esperando aqui. Tá. Como eu falei para vocês, eu ia fazer uma breve revisão dos 5 mecanismos da embriogênese. Por que que eu faço isso? Porque cada vez que eu pego um livro de embriologia para ler, apesar do livro ter a embriologia aqui no Brasil ser uma disciplina que geralmente é ministrada no início dos cursos, a maior parte deles ele parte do pressuposto que você já conhece esses mecanismos de core salteado. Alguns outros explicam no meio do caminho. Então, vale a pena a gente fazer uma síntese e uma revisão, não é? Então, vamos lá. Para eu pegar essa minha única célula, que é o ovocigoto, e transformar depois em 216 tipos de células diferentes, que vão se organizar em tecidos e órgãos e vão formar os sistemas corporais, pelo menos, eu estou falando dos mecanismos mais gerais, existem 5 mecanismos que vão estar acontecendo dependendo do momento e da necessidade da morfogênese, certo? Quem são esses 5 mecanismos? O primeiro deles é a mitose, óbvio, né? Sem mitose, eu não tenho como fazer ter massa de células aí para se diferenciar. O segundo vai ser a diferenciação citotecidual. O que é isso? Aquelas células que antes eram iguais, às vezes começaram já com um tamanho maior ou menor, elas vão ter que se diferenciar nas diferentes tipos de célula e vão ter que produzir diferentes tipos de quê? De matriz extracelular, junção e uma série de coisas. Basicamente, aqui, ó, tem 2 grandes eventos que vão estar regulando isso. A regulação da expressão gênica, ou seja, conforme o tipo de célula, as proteínas e outros produtos RNAs formados vai ser diferente, né? Porque se a gente produzir a mesma quantidade de proteínas e RNAs com a mesma quantidade em todas as células, nós teríamos o quê? Uma bolha, um bolhão, as células seriam completamente iguais, tá? Por isso que quando a gente estuda embriologia, a gente está falando em regulação. Ah, esse gene aqui é mais importante, o outro um inibe, outro expressa, um expressa mais, um expressa menos, certo? E também a regulação epigenética. Tá? Dentro do embrião, muitas vezes o que vai acontecer é que existem em alguns tecidos eventos epigenéticos que simplesmente desligam os genes não conseguem agora ser induzidos a sintetizar, a transcrever os seus produtos, tá? Vocês aprendem mais sobre regulação da expressão gênica e epigenética lá em outras disciplinas de genética, biologia molecular, mas é muito importante vocês estarem com isso na cabeça. O terceiro evento, que também vai ser de fundamental importância, é a adesão celular. As células elas vão começar a sofrer mitose, mas para elas formarem os tecidos, de acordo com o tipo de tecido, elas vão ter que criar junções ou produzir células, moléculas adesivas diferentes, que ligam uma célula com a outra e ligam esta célula à matriz extracelular. Tá? Processos de adesão celular são altamente dinâmicos na embriologia e nós vamos estar toda hora falando. O quarto mecanismo também é o da migração celular ou movimento celular. As células, principalmente no embrião, elas são altamente dinâmicas, elas vão trocar, elas vão crescer para lugares diferentes, tá? Então, isso aí é básico a gente conseguir reconhecer que são eventos que vão estar acontecendo a partir de agora que a gente está estudando a terceira semana de desenvolvimento embrionário. Por fim, nós temos a apoptose. O que é a apoptose? Para a gente fazer a escultura, a arquitetura dos nossos órgãos, muitas vezes tem que haver o quê? Tem que haver morte de linhagens celulares, tá? Então, a apoptose nada mais é do que eventos de morte celular programada em que determinadas linhagens celulares recebem sinalização e elas mesmas se matam, elas mesmas se degradam inicialmente, embolsam todo o seu conteúdo interno, e formam
pequenos corpos apoptóticos, que é com esse material degradado. Por fim, a membrana, não é, da célula se rompe, esses corpos apoptóticos são lançados naquele local e são absorvidos pelas células do entorno, tá? Se não tivesse apoptose, por exemplo, a gente não ia conseguir formar os nossos dedos da mão, porque inicialmente a nossa mão é o quê? É um broto sólido de células por indução apoptótica, a gente forma os dedos. Se acontecer um hiperestímulo, pode ser que eu tenha uma polidactilia com o dedo maior ou uma sindactilia com dedos fusionados, tá? Então, esses 5 eventos são críticos para a morfogênese. Bem, além disso, eu tenho os movimentos celulares, tá? Tem vários tipos de movimentos celulares que vão estar acontecendo para formar o meu embrião. Então, eu tenho aqui a ingressão, que é quando algumas células saem de um tecido e saem a migrar para outros. Eu tenho a delaminação, a partir de uma camada celular que antes era única, eu formo 2 completamente diferentes. Eu tenho a intercalação, a partir de 2 diferentes, agora as células se intercalam e aí eu vou ter um determinado tecido, né? Eu também tenho a invaginação, quando as células começam a crescer para um determinado lado, e a gente diz que é invaginação, quando esse crescimento vai da região apical da célula para a basal sempre ela está assentada em outra matriz, né, na matriz, né, celular. A invaginação, ao contrário, o crescimento vai da região basal dessa camada celular para a apical. Eu também tenho a involução, que é quando ocorre um dobramento no tecido e se forma um outro tecido, uma outra camada a partir dela, não é? Daí recobre. E, além disso, eu tenho outros movimentos, convergência, divergência e epibolia. O mais importante aqui, ó, tá em dúvida, agora eu já falei, vai lá, dá uma lida, tem as coisas, tem na internet, tem nos livros, mas vocês têm que entenderem que a partir de agora, principalmente na gastrulação, nosso embrião é uma massa de células altamente dinâmica e coordenada, que vai estar se movimentando, que vai estar aderindo, que vai estar se expressando diferentemente, que vai estar levando à apoptose muitas vezes, certo? Então, tá. Agora que eu falei tudo isso, a gente começa realmente a nossa aula, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, se vocês têm algum tipo ainda de dificuldade em entender que mecanismos estão por trás da embriogênese, pare e copia esse nosso esquema aqui, tá? Vai lá, copia, fica tudo bonitinho no caderno. Daí não tem perca, como diz o outro, não tem perda, né? Então, vamos continuar agora a nossa aula. Bem, então, estou pronta para iniciar a gastrulação, tá? Então, como eu falei para vocês, a gastrulação ela vai ser a formação dos 3 folhetos embrionários. Para que isso aconteça, inicialmente vai ocorrer a diferenciação de uma estrutura chamada linha primitiva, tá? Essa linha primitiva, ela vai começar, ó, a crescer na região equatorial do nosso embrião, em direção à placa pré-cordal, como vocês estão vendo. Mas por que essa linha primitiva ela é relevante? E o que ela é, tá? Então, em primeiro lugar, há que se entender que essa linha primitiva não é uma linha, é uma proliferação, uma concentração bem nessa região de células do epiblasto, que cresce, então, em direção à placa pré-cordal. Tá? A grande relevância da linha primitiva, que ela vai continuar crescendo até chegar aqui na placa pré-cordal, é que a linha primitiva, nesse momento, já estabelece os eixos corporais do nosso embrião. Já estabelece, tá? O que isso significa? Significa que, a partir do momento que a linha primitiva ela é formada, a gente já define que região vai ser a região anterocefálica ou anterocranial, a região cefálica, e a região caudal ou posterior do nosso embrião. E também
A linha primitiva, então, já determina o quê? O lado direito e o lado esquerdo do nosso embrião, tá? Se tu tinha dúvida que a linha primitiva era importante, agora não tem mais, certo? Bom, assim que essa linha primitiva cresce, quando ela está bem no meio aqui, ó, ela está continuando a crescer, mas bem no meio do embrião agora, algumas dessas células se adensam ainda mais e formam uma estrutura temporária chamada nó primitivo. Qual é o diferencial desse nó primitivo? Essas células do hipoblasto agora, elas passam a secretar uma grande quantidade de ácido hialurônico, que é uma molécula que tem grande capacidade de se ligar à água, então aquele local fica menos sólido, não é? Com mais, mais concentração de líquidos. Essa ligação com a água e com outras moléculas, como é o caso da fibronectina, impedem que as células que estão começando a se proliferar por mitose ali, elas fiquem aderidas, certo? Então, momentaneamente, essas células não ficam aderidas, elas continuam a crescer, ó, e elas vão se embolsando entre o epiblasto e o hipoblasto. E ao mesmo tempo que vai acontecendo esses eventos, essas células que estão se localizando agora abaixo do epiblasto, elas começam a se citodiferenciar. Até que mais ou menos no 16º dia, eu tenho essa estrutura aqui. Essas células que se originaram a partir do nó primitivo, elas formam uma múltipla camada de células, que eu vou conhecer como a mesoderme, tá? E o epiblasto, no momento que forma a mesoderme, ele passa a ser chamado de ectoderme, e no momento que forma a mesoderme, o hipoblasto passa a ser chamado de endoderme. Esses eventos aqui, eles envolvem a expressão de muitos genes, do qual eu destaco um dos principais, que é o gene SNAIL, que consegue induzir, basicamente, essa transformação da célula epiblasto, que é o ectoderma, em mesoderma, tá? Em células mesenquimais. Bom, estes são os principais eventos da gastrulação. Então, vamos desenhar? Vamos, né? Desenha aí no teu quadro, no teu caderno, ó. Deixa eu me botar para cá para não incomodar aqui, ó. Desenha aí no teu caderno, ó, a formação da linha primitiva. Não te esquece de chamar a atenção que é ela que estabelece os eixos do embrião. 2, a formação do nó primitivo, a migração das células do epiblasto em direção ao hipoblasto e, finalmente, aí, ó, a diferenciação em células da mesoderme. Esses são os 4 eventos principais. Com isso aí, tu tá manjando o geral aí da gastrulação, tá? Então, copia esse slide, que esse aqui sim, esse é a chave, certo? Vamos continuar, então, a nossa aula falando agora na formação do tubo nervoso. Como eu falei para vocês também antes, eu vou precisar do quê? Da diferenciação de uma estrutura temporária em forma de bastão, que eu conheço como notocorda. A notocorda, ela é temporária e, posteriormente, a maior parte dessas células, dessa estrutura, vai se degenerar. Mas vão ficar algumas células ainda lá dentro do núcleo pulposo, lá da coluna vertebral, como a gente vai ver isso lá no desenvolvimento do sistema axial, tá? Mas aqui, ó, o mais importante é a gente entender como é que ocorre a formação da notocorda e por que ela é importante. Sem a formação da notocorda, não tem como a gente formar o nosso sistema nervoso central, o tubo nervoso central. Então, ela vai ter que acontecer. Bom, quando então eu pego agora e consigo fazer aqui, ó, um esquema geral do nosso embrião, eu vi, ó, tá aqui, ó, então cresceu aqui a linha primitiva, não é? Tem um nó primitivo, aqui tem a placa pré-cordal, região cefálica, região caudal, tudo bonitinho, tá? Então vamos ver o que vai acontecer.
Bem próximo, então, do nó primitivo, algumas células aqui, ó, começam, então, começa a acontecer, na realidade, uma espécie de acúmulo de líquidos e células desta região. Elas começam agora a se proliferar e a migrarem para o interior do mesoderma. Essas células, elas começam, na mesma medida que elas começam a migrar para o interior daquela camada mesodérmica, é super importante dizer que elas já vão se diferenciando também em células mesodérmicas, tá? Só que no caminho dessa migração, que eu estou mostrando aqui, ó, em marrom, a parte interna, ela está mais líquida, ela não está solidificada, ela não tem células, tá? Então, essa estrutura que é formada, ela passa a ser conhecida como processo notocordal. E ela vai crescer inicialmente em direção cefálica, ou seja, em direção aonde está a nossa placa pré-cordal. Só mais tarde que ela vai para o outro lado, tá? Então, esse processo notocordal, ele é feito basicamente por um bastão de células mesenquimais, ou seja, as células se diferenciaram em células mesodérmicas frouxas e a estrutura interna é oca. Não é que não tem ar ali dentro, não, ele tem uma espécie de gelatina, tem uma substância aí fundamental, certo? Bom, aí agora, olhem só, o que vai acontecer? Esse processo notocordal vai crescer em direção cefálica, certo? Até que ele chegue próximo à nossa placa pré-cordal. Quando ele chega aí na placa pré-cordal, vai acontecer um outro evento importante. Que evento é esse? Simplesmente, ó, a região ventral desse processo notocordal agora vai se fundir com a camada da endoderme, que era o hipoblasto, que agora é endoderme. Essa fusão, pessoal, ela cria temporariamente, ó, um canal que liga a cavidade amniótica, aqui em azulzinho claro, ó, com o saco vitelínico. O nome desse canal se chama canal neuroentérico. E esse canal geralmente fecha no 18º dia, tá? Bom, aqui, ó, então eu fiz um esquema um pouquinho mais melhor, é que eu ainda tenho a fosseta primitiva, né, e do processo notocordal, e aqui a formação do meu canal neuroentérico. Bem, agora olha aqui, ó. Isso é muito importante. Algumas vezes, algumas pessoas podem ter uma interrupção do fechamento desse canal neuroentérico, e isso pode causar várias malformações, como tumores no mediastino e até mesmo cistos neuroentéricos, que nem eu tirei aqui, ó, essa imagem desse artigo do Bergman, que vocês têm acesso, só copiarem esse endereço, não é, para saber, que faz relato de caso desses cistos neuroentéricos numa menina de 7 meses de idade. Bom, vamos continuar. Logo que acontece, então, a fusão da região ventral do processo notocordal com o endométrio, tá? Isso agora permite que as células formadas no processo notocordal, elas comecem a se dobrar e a se proliferar para formar aquele bastão sólido de células mesenquimais, tá? E esse bastão e essas células agora se separam completamente da endoderme e elas, então, começam a notocórdia é completamente fechada, ela cresceu sempre os eventos são mais rápidos para o lado cefálico e menos rápido para o lado caudal. E aí ela se formou completamente, que nem nós estamos vendo aqui, com imersa na mesoderme. Quando vai acontecendo essa formação da notocórdia, é importante dizer que aquela linha primitiva, ela vai regredindo, que a gente diz, ela não vai mais ficando adensada que nem estava de células ali, tá? Bem, então, até agora,
quando eu falei para falar da neurulação, falei da notocorda, eu estava trabalhando aqui com esquemas do meu embrião numa visão sagital, ou seja, como se eu tivesse cortado o pão assim, ó, longitudinalmente. Agora, a gente vai mudar um pouquinho de ângulo, porque fica mais fácil para entender, então é como eu vou ir para uma visão mais transversal, como se o meu pãozinho tivesse cortadinho em fatias, que nem a gente costuma comer, certo? Então, só para dizer, para avisar para vocês que a gente vai passar agora para esse tipo de visão, tá? Bom, no momento que forma a notocorda é uma estrutura muito importante para a organização embrionária, eu já consigo antever que o meu embrião tem, ó, uma disposição de células que já vão depois dar origem a vários tipos de células, órgãos e tecidos. Mas olha só, por enquanto, eu gostaria de mostrar essa imagem, porque depois, ao longo da embriologia, a gente vai estar sempre voltando a ela e debulhando ela, né, para o tipo de organogênese que a gente vai estudar, tá? Agora, o mais importante é vocês saberem que o nosso embrião já está com um mapa um pouquinho maior, indicando que tipos de estrutura ele vai se formar, tá? No nosso caso aqui, a gente vai agora se concentrar no tecido nervoso, na formação do tubo neural, tá? Pessoal, por que a formação do tubo neural é importante? A gente pega o nosso organismo, o que a gente sabe? A gente tem aqui a cabeça, não é? Com a coluna vertebral, que fazem o quê? Protege o nosso tubo neural, nosso encéfalo, nossa medula espinhal, né? E essa aqui é uma região central para formar o resto da simetria corporal do corpo. Então, é óbvio que a gente tem que começar a pensar em estudar e entender o desenvolvimento embrionário pela formação do tubo neural, né? E depois pela formação do próprio sistema axial, tá? Então, vamos lá. Como é que vai acontecer? Logo na região supraadjacente, ou seja, em cima da notocorda, certo? Vai começar por emissão de sinais, ou seja, de moléculas produzidas pela notocorda, essa região agora vai sofrer uma modificação nas suas células, tá? Inicialmente, essas células vão se tornar mais altas e colunares, certo? E essa modificação já vai começar a impulsionar essas células que estão na região mediana, ó, em direção ao interior da mesoderme, né? Ela vai formar uma espécie de abaulamento, que eu conheço como placa neural. Aqui já acontecem modificações bastante importantes na quantidade e qualidade de algumas moléculas, como é o caso das caderinas, tá? Aí a gente diz que a placa neural se alonga, não é? E isso vai acontecer como, tá? Ela vai acabar induzindo a formação de um conjunto de células que a gente conhece como prega neural, em ambos os lados, ó, da região do ectoderma, que depois vai dar origem ao tubo neural, tá? A formação dessas pregas neurais, ela é consequência da citodiferenciação, e essa por quê? Porque as células alongadas lá da placa, agora elas ficam mais piramidais e muito unidas, tá? Elas ficam com uma superjunção de adesão, e é justamente essa conformação espacial que força o dobramento, que força com que as células vão mais para baixo para esse sulco dobrar e se transformar no tubo neural. Tá? Então, ó, as pregas, esses eventos de citodiferenciação vão fazer com que as pregas neurais, ó, elas fiquem cada vez mais próximas até que elas se fundem. No momento que acontecer essa fusão, três eventos são definidos aqui. Com a fusão, o tubo neural fecha. Com a fusão, a ectoderme que sobrou, ela se refaz, né? A célula se prolifera e ela se refaz aqui. E também, algumas células das pregas neurais, elas se desprendem e vão formar agora, tá? Um grupo de células muito importante para o nosso corpo, que
que são as células... Opa, deixa eu voltar aqui atrás. Foi muito rápido. As células da crista neural. Ai, eu quero voltar e ele não está querendo. As células da crista neural, tá? Que a gente logo agora vai falar. Mas tá aí, pessoal, o tubo neural está formado. Bom, então, vamos ver algumas informações adicionais importantes aqui. No momento em que o tubo neural está se fechando, ele sempre começa a se fechar da região equatorial aqui da célula, né, da região mediana, em direção à cefálica, é mais rápido, e depois em direção caudal. Mas no momento que está acontecendo esse fechamento, o nosso embrião está começando a se alongar, tá? Ele está ficando cada vez mais alongado e o crescimento, volto a dizer, é sempre mais rápido em direção à região cefálica, ou seja, o dobramento do tubo, do que em relação à região caudal, tá? Esse alongamento é importante por quê? Porque prepara o embrião para se dobrar. Para se dobrar, para poder formar agora um embriãozinho com estrutura tridimensional, tá? E aí esse dobramento do embrião, ó, ele vai acontecer a partir da 4ª semana. Tu vê que aqui, ó, na 3ª semana eu ainda tenho as cavidade amniótica e tal, e o tubo neural está se formando e depois, como ele vai ser mais rápido aqui, ó, essa região vai alargar, formando a encefalização, não é? E depois o nosso embrião vai começar a dobrar. Aqui, ó, é o restinho ainda do saco vitelínico que precisa ser eliminado, tá? O dobramento é só na 4ª semana. Bem, só vou reforçar, ó, no 18º dia o tubo está ficando cada vez mais alongado, ele começa a se fechar na região mediana, certo? O fechamento é vital para a encefalização, como eu comentei, então tem que ser mais rápido sempre, temporalmente, o fechamento do tubo neural na região anterior do que na região posterior. E também, certo, no momento que está acontecendo esse fechamento, começam a aparecer estruturas, são blocos condensados de células mesenquimais de origem mesodérmica, que a gente conhece como somito, tá? E que depois a gente vai falar, tá? Então, tudo é meio que junto, como eu falei para vocês, tá? Bom, quando termina a 3ª semana de desenvolvimento embrionário e inicia a 4ª semana, como é que está o meu embrião? O tubo nervoso já está quase completamente fechado, os neurócitos também já estão começando a se diferenciar, mas ainda eu tenho uma abertura desse tubo nas extremidades. Aí essa abertura nesse tubo ele é conhecida como neurócito anterior, na região cefálica, e neurócito posterior, na região caudal. Tá? Aqui, ó, eu fiz um esquema a partir do que tem nos livros, mostrando, então, que ó, aqui está vendo o fechamento do embrião, que está a prega neural, e que, posteriormente, o meu embrião tem essa aparência aqui, ó. Eu também saliento que eu já estou começando a ter a diferenciação das estruturas cardíacas, que a gente não vai falar hoje, é claro, né? Não dá para falar tudo. Então, está aqui o nosso embriãozinho, tá? Com o tubo neural praticamente fechado. Já começamos aqui, então, a 4ª semana e o embrião já começa a se dobrar. Ó. Como vocês podem ver, a região caudal já está bem mais estreita que a região cefálica. Bem, aqui já nós vamos talvez ter que viver alguns eventos de malformações, tá? Em alguns casos pode ocorrer o não fechamento ou no neurócito anterior ou no neurócito posterior, e aí eu posso ter uma série de malformações bastante complicadas, como é o caso da anencefalia e da espinha bífida. Tá? Eu vou comentar mais aprofundadamente sobre essas malformações na minha aula de desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Que a gente vai ter a posteriori. Bom, então, a anencefalia, no caso, é o não fechamento do neurócito anterior, e aqui eu mostro já uma imagem de uma criança, né, que teria essa condição, e esse não fechamento faz com que não haja
haja inibição da formação da calota craniana, e aí a criança nasce, não é, com problemas aí, não é, da diferenciação aí do cérebro, tá? Bom, mas a gente vai falar mais, como eu falei, nas aulas de organogênese. Ou, se vocês quiserem, eu já tenho uma aula mais legalzinha lá, também mais genérica aí, sobre essa terceira semana de desenvolvimento embrionário, que vocês podem assistir, e eu falo das bases conceituais da malformação também, tá? Bom, vamos voltar aqui, porque essa aqui é a aula mais trabalhosa, certo? Eu falei para vocês que quando a gente vai formar o nosso tubo neural, as células da prega neural, algumas dessas células, elas se desprendem e formam um agrupamento de células que logo se posiciona do lado lateral do tubo neural. Essas células a gente chama de células da crista neural. Muitos embriologistas acreditam que ela seria a nossa quarta camada embrionária, porque ela está assim associada com a diferenciação de várias estruturas corporais, tá? E elas têm uma alta capacidade, então, migratória e de citodiferenciação, tá? Então, quando a gente vai observar a formação dessa crista neural, existe hoje um grande interesse para se identificar que genes levam à diferenciação da crista neural, porque a partir daí eu conseguiria também fazer induções diferenciadas desse tipo de célula, por exemplo, para eu fazer regeneração de tecidos e órgãos, tá? Mas é um monte de gene, eu só estou aqui mostrando alguns, que nem o BPM4 e 7 e outros genes aí relacionados com a diferenciação desse pequeno grupo de células, tá? Bom, então o gene SNAIL também está aqui, ó. Ele também participa dessa diferenciação. Bom, então, quando acontece a formação da crista neural, como eu falei, ela vai participar da embriogênese de diversas estruturas. Que estruturas? Ossos e tecidos conjuntivos da face, tá? Esqueleto apendicular, braço, perna, odontoblastos, dentes, diferenciação da glândula da tireoide. E também das células que formam a bainha de Schwann, dos melanócitos, meninges, cadeia sináptica, septo cono truncal do coração, medula da glândula suprarrenal, glândulos nervosos do crânio. Então, realmente, vocês vão estar ouvindo muito sempre falar em crista neural quando estudarem mais organogênese, certo? Bom, estamos quase no final da nossa aula. Quando a gente vai observar o nosso embrião, assim, nesse momento, a gente encontra temporariamente o nosso embrião com essa cara aqui, ó. Então, eu tenho aqui as crista neural, o tubo neural e tenho a minha notocorda, tá? Só a minha notocorda. E aí, agora, eu vou ter o quê mais, tá? Eu vou ter também o meu mesoderma, porque tanto a notocorda quanto o tubo neural ficam imersos nesse mesoderma. O mesoderma mais próximo da notocorda se chama mesoderma paraxial, o que está aí depois segue o mesoderma intermediário e o mesoderma lateral. Por que que eu estou falando assim, ó, dessa estrutura de diferenciação mesodérmica? Porque conforme o local do mesoderma, eu vou ter tecidos que formarão diferentes estruturas. Então, o mesoderma mais próximo da notocorda é chamado de mesoderma paraxial e dá origem aos somitos. E os somitos, por sua vez, dão origem ao esqueleto axial, ou seja, coluna vertebral, costelas e também a derme, e aos músculos do tronco do nosso corpo. Já o mesoderma intermediário vai dar origem às células que formarão o sistema urogenital. E o mesoderma lateral vai dar origem às células que formarão o coração e também que revestirão as cavidades corporais, pericárdica, pleural e peritoneal.
tá? Então, veja como a notocorda é importante e a localização das células mesodérmicas também em relação à notocorda. Bom, então, aqui, ó, pessoal, eu nem vou falar tudo de novo, tá? Eu estou apresentando o que para vocês? O nosso mapa conceitual da notocorda. O que tu vai fazer agora? Vai parar esse vídeo e vai copiar e vai anotar outras informações que tu achaste importante. Agora, aqui, ó, diz todo o processo bem bonitinho como é que se forma a notocorda, tá? No mesmo momento, tu vai fazer já o teu segundo mapa conceitual aí, que é a formação do tubo neural, tá? Eu não vou repetir tudo de novo, porque eu acabei de explicar e porque não tem um porquê, né? Mas, olha, com isso aqui, ó, não tem erro. Tu sabe bem o que está acontecendo na diferenciação desses tecidos. Ufa, eu estou cansada. Por fim, então, vamos falar no que a gente chama de somitogênese, que é a diferenciação geral desses tecidos especiais, tá? Então, eu falei para vocês, ó, que o mesoderma próximo à notocorda, que se chama mesoderma paraxial, é ele que vai formar blocos extremamente condensados de células mesenquimais, que a gente chama de somitos. E esses somitos é que vão dar origem à nossa coluna vertebral, costela e por aí vai. Bom, os somitos, eles se formam entre o 20º dia ao 30º dia de gestação, geralmente 3 por vezes. Eles vão se formar sempre, inicialmente, da região cefálica agora para a região caudal, né? E ele envolve basicamente, ó, pessoal, esses processos aqui, tá? Que processos são esses? Primeiro, o mesoderma, ele é homogêneo, ele vai sofrer uma diferenciação tecidual, que a gente, depois eu vou mostrar, que forma o mesoderma pré-somítico. Aí, logo em seguida, pelo aumento da adesão celular, esse mesoderma ele se fragmenta e forma os somitos, que primeiro são blocos condensados. Logo depois, a região central desses somitos vai sofrer apoptose. Vai ficar uma espécie de somitocélio, vai ficar uma espécie de gelatina. Opa. Por que que isso vai ser importante? Porque, olhem só, eu falei para vocês que esse mesoderma paraxial inicialmente se diferencia em células, em camadas celulares chamadas somitômero. Primeiro é dermatomiótomo e esclerótomo, depois é dermatomiótomo, miótomo e esclerótomo, tá? Então, essas faixas celulares que ainda formam esse mesoderma, que não é homogêneo, está uniforme aqui, formam o mesoderma pré-somítico, e aí vai acontecer a segmentação, como eu falei para vocês. Bem, olha só, essas faixas dos somitos são relevantes pelo seguinte, ó, elas indicam que células vão se diferenciar em quê? Então, olha aqui. A faixa, os somitômeros que estão mais próximos aqui, ó, da ectoderme, passam a ser chamados de dermátomo e vão originar a pele. Logo a seguir, eu tenho as células, os somitômeros chamados miótomos, que vão dar origem aos músculos, e os esclerótomos, que vão dar origem aos ossos. Eu só faço aqui uma pequeno adendo, que isso aqui é mais didático, tá? Inicialmente eu tenho um dermatomiótomo e depois é que as células se diferenciam, mas é que é só para ficar mais claro para vocês, tá? Só ficar mais fácil de se entender. Então, como eu falei para vocês, o somito sofre apoptose na região central e isso agora permite que essa estrutura aqui se abra e se reorganize. Como é que vai acontecer? Ó, ela começa a se abrir e ela agora começa a se reestruturar até que a camada do somito que vai dar origem à derme, ó, fica bem próximo da ectoderme, porque para formar a derme está sempre associada aqui, né? A formação do sistema tegumentar, a nossa pele, por exemplo. Então, e outros órgãos. Então, tem o epitélio e a derme, tá? As células
intermediárias vão dar origem aos músculos e as células do esclerótomo, ó, que estão mais próximas da notocorda, elas vão se diferenciar e vão dar origem, então, à nossa coluna vertebral e costelas, tá? Por que isso vai acontecer? Porque logo depois que o somito se abre, essas células migram e se dispõem ao redor da notocorda, tá? Bom, isso aqui, ó, e como é que vai acontecer? Vocês vão estudar comigo lá na organogênese do sistema esquelético, axial e também apendicular. Não é nessa aula. Tá aí. Tá aí. Pode começar a desenhar, certo? Desenhando isso aí tudo, ó, mesoderma palaxial, mesoderma persomítico, segmenta, somítico, 44 blocos, abre-se. É tudo que tu precisava saber sobre a somitogênese. Deu, pessoal. Deu, pessoal. Chegamos no... Parece mentira, mas chegamos no final da nossa aula, tá? Da nossa aula. Então, agora, olhem só. Eu tenho que começar minha aula agora para odonto. Nós vamos fazer, tá? Nós vamos entender que esta é uma aula longa, mas super necessária. E é essa aula que abre as bases para a gente poder agora trabalhar com a embriologia mais clínica e mais dos órgãos e sistemas, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês aproveitem para fazer os mapas conceituais, porque embriologia só se aprende desenhando, tá? Então, beijo, eu vou subir esse vídeo agora assim que der.